Olá, seja bem-vindo aqui ao início das nossas reflexões, desta vez no livro do Êxodo, que em um contexto bem amplo e bem geral, vai mostrar a redenção do povo de Israel. O Senhor Deus livra aquele povo da escravidão a qual eles passaram a sofrer após a morte de José e seus irmãos, que é justamente esse o contexto do capítulo 1 do livro de Êxodo que nós vamos falar hoje. Então ele começa falando que José morreu, seus irmãos também morreram, e se levanta um novo faraó, um novo rei do Egito, ao qual não conhece a história de José. E esse faraó, ele faz uma observação que começa a preocupá-lo dentro do seu coração quando ele percebe que os filhos de Israel, os hebreus, eles são mais numerosos do que o próprio Egito, que o povo do Egito. Então ele se preocupa e diz o seguinte: olha, se em dado momento esse povo percebe que eles são maiores, em termos de número de pessoas maior do que nós, eles vão tomar o nosso reinado. Então ele decide fazer algo para impedir que isso acontecesse. Então a primeira coisa que o faraó fez foi aumentar a carga de trabalho desse povo hebreu. Em dado momento ele fornecia ali a matéria-prima básica para o trabalho, e aí ele começou a exigir mais produtividade sem fornecer essa matéria-prima básica para poder se produzir o que era esperado, as suas cotas diárias, e os egípcios cobrando ali os filhos de Israel com muita força, com muita impiedade. E aí, junto com isso, esse faraó ele chega até as parteiras e diz o seguinte: olha, toda vez que uma mulher hebreia, do povo de Israel, ela for dar à luz, vocês fiquem de olho que se for menino vocês matem, se for menina deixa viver. E essas parteiras desobedecem diretamente esta ordem de Faraó porque temeram a Deus. E aí elas são questionadas, porque os filhos meninos continuam a nascer. E aí o Faraó chega até elas: mas por que vocês estão me desobedecendo? E elas deram uma desculpa, Olha, essas mulheres de Israel, essas mulheres hebreias são mais fortes. Então quando a gente chega para fazer o parto já nasceu a criança. E isso acabou tendo um acolhimento no coração de Faraó, e a Bíblia nos mostra que o próprio Deus se compadece dessas parteiras e dá a ela famílias. Então, seguindo isso e vendo que esse plano de Faraó não estava dando certo, ele pede para que todo menino nascido das hebreias seja colocado dentro do rio Nilo, Coloque eles lançassem aqueles recém-nascidos no rio Nilo e que as meninas deixassem viver. Muito bem, então aqui nós temos já algumas breves inferências. A maior delas, e que me chama mais atenção aqui, é que há momentos na nossa vida que nós vamos ter que ter uma dura decisão entre obedecer os homens e obedecer a Deus. E há aquelas pessoas que vão questionar: mas não são as autoridades? A Bíblia nos ensina que todas as autoridades são constituídas por Deus e que nós deveríamos honrar? Sim, deveríamos honrar, porque realmente isso está na Bíblia, até o limite em que essas atitudes dessas autoridades venham ferir os próprios mandamentos de Deus, que é o que aconteceu aqui. Em dado momento, elas foram cobradas de matar os recém-nascidos. Elas não fazem isso temendo a Deus, e Deus se compadece dessas mulheres a ponto de lhes dar uma família. Diz a Bíblia que foi assim que aconteceu. Então, na verdade, há um momento na nossa vida que é um momento de desobediência. Mas entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você deve desobedecer de forma deliberada. Eu estou dizendo que o critério de uma desobediência só pode ser um: isto fere abertamente o que Deus nos ensina? Porque se fere, eu não vou obedecer os homens, ainda que isso me custe muita coisa. Porque o resumo do capítulo 1 é esse, só que nós não sabemos os dilemas que essas parteiras devem ter vivido. Imagine você chega um rei de uma época que era um rei soberano, um faraó, e te dá uma determinação que você não cumpre. Você sabe que se você não tiver uma boa justificativa, você vai morrer. E ali elas colocaram a vida delas em risco, sim, por desobedecer alguém que não estava olhando para aquela situação da forma correta, mas acima de qualquer coisa, não estava olhando para Deus. E é muito claro na Bíblia que ela diz o seguinte: as parteiras temeram a Deus, e por isso que elas não obedeceram a Faraó. Então esse momento da desobediência, ele pode ser que se faça presente na vida de cada um de nós, no momento em que nós entendermos: se eu fizer tal coisa, eu não vou estar meramente cumprindo a minha obrigação, como muitos fazem, Pode ser que esse tema ele seja um pouco controverso para muitas pessoas, porque tem gente que atua na omissão. Tem pessoas que iam dizer o seguinte: não, eu mataria ali os recém-nascidos porque assim, eu estava ali apenas para cumprir as coisas. Não é isso? Como muitas pessoas falam. E aqui também tem um exemplo muito claro, que não é na omissão que o Senhor se move. Pense nisso.